Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você saúde e paz. No programa de hoje nós vamos falar do mercado da carne bovina exportada pelo Brasil e também da união entre Marfrig e BRF. Vou conversar com Luiz Antônio Monteiro, diretor técnico da Nutroeste, e vamos falar da recria na época da seca. Você vai ver como está o mercado exportador para os Estados Unidos. Vamos falar da Minerva Foods, que bateu mais um recorde em receitas no segundo trimestre deste ano. E vamos dar um giro pelo setor de florestas plantadas aqui no Brasil. E também vamos comentar de desmatamento e crédito rural. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado exportador para os Estados Unidos. Café, açúcar, carne bovina, frutas, mel, pescado, couro. Essa é a lista. E ainda muito maior dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, que sentem os impactos das tarifas de 50% impostas pelo governo norte-americano, que entraram em vigor agora, dia 6 de agosto deste ano. E isso considerando apenas o setor do agronegócio. O Antônio Cabreira, que já foi ministro da Agricultura há muito tempo, em entrevista ao Notícias Agrícolas, ele afirmou que o movimento norte-americano de tarifar produtos brasileiros já era, infelizmente, algo previsível. O Brasil não estava no radar dos Estados Unidos. Estávamos com apenas 10% de tarifa, mas o presidente da República, o senhor Lula, tem insistido em declarações erradas, e uma delas é a questão do dólar. Essa não é uma briga do Brasil, é uma discussão entre a China e os Estados Unidos. O Brasil se meteu nesse ringue, dizendo que ia buscar uma moeda alternativa, e isso foi um desastre. Uma fala infantil para um presidente da República. Parece que o presidente está em uma conversa de boteco, de várzea, e não discute a mensagem. Fica discutindo o mensageiro, inclusive ofendendo o presidente americano. O ex-ministro Cabreira lembra ainda que os Estados Unidos são os maiores importadores de produtos do mundo, e não a China. A China é o maior importador agrícola, e os Estados Unidos são nosso maior mercado de produtos manufaturados. Então, nós estamos brigando com o nosso maior mercado. Então, o resultado dessa fala é resultado de falas inconsequentes do presidente da República. Todavia, embora as análises setoriais sejam importantes e muito necessárias para o momento, há de se considerar que um dos pontos de maior preocupação nesse cenário é a possibilidade de que os impactos se alastrem por toda a economia nacional. O diretor da Lucro do Agro, que é o Eduardo Lima, ele disse que a diplomacia econômica não é fraqueza, é inteligência absoluta. Não se trata de subserviência, mas de reconhecer que o Brasil historicamente carece e ainda carece de resiliência estratégica suficiente para sustentar uma ruptura, mesmo em uns cenários regionais com países menores. Diplomacia é prudência. Diplomacia e a prudência não são sinal de covardia, mas de responsabilidade com 220 milhões de brasileiros. E agora vamos comentar do mercado da carne bovina exportada para o Brasil e também da união entre Marfrig e BRF. O mês de junho foi um marco para a cadeia da carne bovina aqui no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, com base na Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, o país exportou 341.500 toneladas, que foi o maior volume já registrado em um único mês.
O resultado representa crescimento de 40,8% em relação a junho do ano passado e supera em 7% o recorde anterior, alcançado em outubro do mesmo ano. Segundo dados da Abrafrigo, no acumulado do primeiro semestre, o Brasil embarcou 1.690.000 toneladas de carne e subprodutos bovinos, volume 17,3% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 1.440.400 toneladas. A receita também acompanhou esse crescimento e somou 7,4 bilhões de dólares no semestre, uma alta de 28% em relação aos 5 bilhões 820 milhões de dólares obtidos no ano anterior. Por outro lado, em assembleias gerais extraordinárias, que são chamadas de AGEs, ocorridas na semana passada, os acionistas da Marfrig e também da BRF aprovaram a operação de fusão que dá origem à MBRF, uma das maiores empresas do mundo de alimento, com receita anual combinada de 152 bilhões de reais e 38% do seu portfólio voltado para produtos de valor agregado. A aprovação dos acionistas da BRF, antecipada por meio do boletim de voto à distância, divulgado no último final de semana, foi ratificada com 78,3% de votos a favor, demonstrando amplo apoio dos acionistas à operação. Na AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária da Marfrig, 86,7% dos votos foram favoráveis à fusão. A MBRF já nasce como uma das maiores empresas de alimentos do mundo, carregando um legado de inovação e pioneirismo com marcas icônicas como Sadia, Perdigão, Qualy, Banvit e também a Bassi, e um portfólio verdadeiramente multiproteínas com carne bovina, suína e também de aves, produtos industrializados, pratos prontos e pet food. Presente em 117 países, a empresa possui 130 mil colaboradores e produzem 8 milhões de toneladas de produtos por ano, que chegam a mais de 424 mil clientes e milhões de consumidores em todo o mundo. Reconhecida por suas práticas sustentáveis, ela mantém iniciativas pioneiras para a preservação do meio ambiente e também dos recursos naturais. E agora vamos falar da Minerva, concorrente da Marfrig. A Minerva Foods, que bateu mais um recorde em receitas no segundo trimestre do ano. A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, registrou receita líquida recorde de 13,9 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, o melhor desempenho trimestral da história da companhia. O valor representa um crescimento de 81,6% em relação ao mesmo período de 2024 e de 24,3% frente ao primeiro trimestre deste ano. O lucro líquido também foi o maior já registrado pela Minerva, somando 458 milhões de reais no período. Já o EBITDA ajustado atingiu 1 bilhão e 300 milhões de reais, com margem de 9,4% e crescimento de basicamente 75% sobre o segundo trimestre do ano. Em 12 meses, o indicador chega a 4,5 bilhões de reais, considerando a performance pro forma dos novos ativos adquiridos recentemente. EBITDA é uma sigla em inglês que significa um dos indicadores utilizados para fazer a medição dos resultados das empresas.
em português significa lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. A companhia também destacou a continuidade do processo de integração dos novos ativos, com crescimento de 50% no volume de vendas e também de 104% na receita, em comparação ao trimestre anterior. E agora vamos comentar de florestas plantadas no Brasil. O setor de florestas plantadas, ele segue como um dos pilares do agronegócio brasileiro, movimentando cadeias como papel e celulose, energia e construção civil. Segundo o relatório anual da Indústria Brasileira de Árvores, a IBA, de 2024, do ano passado, o país superou pela primeira vez 10 milhões de hectares cultivados, sendo 7,8 milhões com eucaliptos, alta de 41% em 10 anos. A produtividade média nacional chegou a 35,7 metros cúbicos por hectare por ano, quase o dobro do registrado no hemisfério norte, colocando o Brasil entre os líderes mundiais em eficiência. Minas Gerais e São Paulo concentram 63% da área total, enquanto o Sul domina o cultivo de pinos, com Santa Catarina na liderança. A limpeza da área no período inicial do cultivo, ela é determinante para o bom desenvolvimento da floresta. As plantas daninhas, que competem diretamente com as árvores e tornam o ambiente menos eficiente, além de exigirem mais intervenções, aumentando o custo operacional. Pelo menos é o que explica o engenheiro agrônomo e gerente de marketing regional da Irrara, o Marcos Vilhena. Apesar dos avanços, desafios agronômicos como plantas daninhas e pragas ainda comprometem resultados. Espécies como capim-colchão, capim-colonião e corda de viola podem reduzir em até 75% a produtividade quando o manejo falha. Já o psilídeo de concha, frequente em regiões quentes e secas, pode causar perdas de até 30%, com desfolhas e redução no crescimento. E para o engenheiro agrônomo Marcos Vilhena da Irrara, a limpeza inicial da área é determinante para o sucesso do plantio. É essencial que o agricultor utilize herbicidas com eficiência comprovada, baixa toxicidade, o que ainda não apresentem resistência. Isso garante o controle seguro e sustentado dessas ameaças ao longo dos ciclos produtivos. A Irrara aposta no manejo integrado, unindo herbicidas seletivos e inseticidas. E com o aumento da incidência de insetos em função das mudanças climáticas e da expansão de áreas plantadas, é fundamental contar com ferramentas eficazes integradas a um programa de manejo preventivo e sustentável. E agora vamos comentar de desmatamento e crédito rural. A partir do dia 2 de janeiro do ano que vem, produtores rurais com registros de desmatamento no sistema PRODES não poderão mais contratar crédito rural. A medida está prevista na resolução número 5.193 do Conselho Monetário Nacional, publicada pelo Banco Central, e reforça as exigências ambientais para a liberação de financiamento no campo. Atualmente, mais de 5,4 milhões de áreas no Brasil têm apontamentos ativos no PRODES. Os estados mais impactados são Pará, 877 mil áreas, Goiás, 666 mil, Minas Gerais, 555 mil e Mato Grosso, 234 mil. Essa nova regra representa um desafio para o agronegócio, que depende fortemente do crédito rural. Segundo a SpotSat, empresa especializada em verificação técnica dos dados do PRODES, muitos registros podem conter erros de interpretação
e precisam ser revisados. A recomendação é que produtores busquem comprovar a legalidade de suas áreas por meio de imagens georreferência e relatórios certificados. Nós estamos falando de milhões de áreas com apontamentos possíveis de revisão técnica. A partir de 2026, quem não comprovar a legalidade poderá perder acesso ao crédito. O produtor precisa agir com antecedência. Pelo menos é o Renato Costa Alberto, que é o fundador da SpotSite e especialista em sensoriamento remoto e monitoramento por satélite. A medida exige atenção imediata do setor para garantir segurança jurídica e viabilidade no acesso ao crédito. O uso de tecnologias de sensoriamento remoto e validação técnica será essencial para evitar bloqueios indevidos. É fundamental garantir que produtores que atuam dentro da legalidade não sejam prejudicados por falhas de interpretação nos dados. A decisão do CMN é importante, mas precisa vir acompanhada de segurança técnica. Só assim será justa para todos. E depois do intervalo eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro, diretor técnico da Nutroeste, e nós vamos falar da recria na época da seca. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. Luiz Antônio Monteiro, ele é o diretor técnico da Nutroeste e nós vamos falar de um tema interessante, da recria na época da seca. Um baita de um problema sério que todos nós estamos vivendo. Quem é pecuarista está vivendo esse momento exatamente agora. Agora, tem como sobrar um pouquinho de dinheiro para o pecuarista? Se fizer a coisa certa, com certeza, sim. Bom dia, Monteiro. Bom dia, Toninho. É um prazer estar aqui com você. Monteiro, sobe preço da arroba, desce preço da arroba, o produtor para de tratar, daí a pouco ele volta a tratar de novo, dá um salzinho branco, depois ele volta num proteinado, enfim, fica aquele bezerro meio sanfona, né? Vai, volta, né? Quer dizer, não, o preço da arroba caiu, eu não vou tratar não. Mas quando a gente faz um planejamento, faz uma projeção, como essa, por exemplo, que está aqui na minha mão, a gente percebe que, dependendo do produto que você dá para o seu bezerro, você pode ter um prejuízo superior a R$100, de 100 a 150, a R$120, você pode ter um lucro de 60 a 70 reais, ou pode ter um lucro superior a R$140. É mais ou menos isso? Toninho, a conta é muito simples de entender. Vamos partir de um bezerro desmamado. Certo. Um bezerro desmamado no início da seca. Tá. 180 quilos. Por volta de 180. Esse bezerro pode receber um sal comum, um sal mineral, um sal com ureia, por exemplo, um bom sal com ureia, pode receber um sal proteinado e pode receber um proteico energético. Cada um tem um consumo diferente. Muito bem. Quando você faz esse tratamento, você também tem uma diferença de ganho de peso ao longo do período de seca. Que, num bezerro que recebe um sal com ureia, por exemplo, tem um ganho máximo de 100 gramas por dia, ou às vezes pode perder peso, dependendo de como está o pasto que ele tem. Um animal que esteja recebendo um sal proteinado tem um ganho aproximado de 300 gramas por dia. A diferença é muito grande, hein? É muito grande. E um proteico energético por volta de 400 gramas por dia no período de seca, num pasto razoável. Muito bem. O que isso vai custar? Um proteico energético, ao longo de 6 meses, custa R$350. Um proteinado, ao longo de 6 meses, custa em torno de R$155. E um sal mineralizado, nesses 6 meses, custa R$65 a R$70. A diferença financeira para gastar é muito grande. A diferença de desembolso é muito grande.
Mas acontece que 400 gramas, 300 gramas e 100 100 gramas gera uma coisa completamente diferente no final do Totalmente período. diferente, sim. Então, um animal que ganhe 400 gramas por dia durante 6 meses, ele vai, se ele saiu de 180 quilos, ele vai terminar com mais ou menos 8,3 arrobas no período Já está um iniciando. garrotão. É um garrotinho. Um animal que saiu de 180 e ganhou 300 gramas, ele vai terminar com 7,6 mais ou menos. E o que saiu de 180 gramas, 180 quilos, ganhando 100 gramas, praticamente é a mesma coisa. Uhum. Ele chega no máximo em 200 quilos. Bom, e fritando os ovos de quanto gastou e quanto voltou para o bolso, se você tratou com proteico energético, você sobra por volta de R$130 por cabeça. Sobra. Sobra. Tá. Se você tratou com proteinado, sobra em torno de 50 a 60 reais por cabeça. E se você deu um sal com ureia, ou um sal que não seja com ureia, ou seja, você economizou muito, você tem um lucro negativo de cerca de R$120, ou um prejuízo de R$120. Quer dizer, o bezerro tratado com esse sal mineral com ureia, por exemplo, o bezerro não morreu, mas também não cresceu. Ele permaneceu com o mesmo peso da desmama, ou ganhou um pouquinho, ou se o pasto não era lá essas coisas, ele perdeu, acaso de perder até 20 quilos por cabeça. Quer dizer, isso vai significar lá na frente, na hora do abate ou na hora da comercialização? Isso vai significar principalmente tempo de terminação do animal. Sim, claro. Então, um animal que chega no começo das águas com 8 arroba, 8 e pouquinho, é completamente diferente de um bezerro que está com 6 arroba no início das águas. Ele já tem 2 arrobas a mais, ele já cresceu, porque quando nós tratamos de um bezerro durante o período de seca, nós não queremos um bezerro gordo. Nós estamos querendo que ele tenha condição de ganhar peso, de crescer, principalmente o esqueleto, e posteriormente ele cobrir esse esqueleto com musculatura. Agora, Monteiro, a gente já vem conversando aí há mais de, 20, 30 anos que a gente vem falando isso. A gente vem mostrando, vem explicando, mas já tem muita gente que já começa a fazer esse tipo de trabalho, né? Tem aumentado muito o percentual de produtores que adotam um tratamento melhor durante o período de seca. E a gente também vem observando que o mercado, cada dia que passa, está mais exigente, não está? Está mais exigente, o animal tem... O mercado está procurando um animal que vai para o abate com maior precocidade e muitas vezes nós temos um pouco mais de comida disponível durante o período de seca. Os resíduos de agricultura, ou milho, sorgo, o próprio resíduo de colheita de soja, tem facilitado muito o tratamento desses animais. Eu tenho um cliente, por exemplo, que faz um silo, esse silo, o animal come direto dentro do silo. É aquele self-service, né? Self-service. E mais um proteico energético, os bezerros ganham por volta de 600 gramas por dia. Então, existem inúmeras possibilidades de você tratar o animal. E todas as contas que nós fazemos comprovam que mesmo você gastando mais com esse tratamento, no final do período, você obtém muito mais lucro do que se não fizesse o tratamento. Que não recebeu o tratamento adequado. Agora, aliado a isso tudo, uma comida boa, um pasto razoável e uma genética excelente, a gente consegue ter resultado positivo na pecuária. Aí não há nenhuma dúvida. O indivíduo que tem animal de boa genética, normalmente se preocupa muito mais com esse bezerro. Entendi. Bom, você que está nos acompanhando, se você quiser ter acesso, por exemplo, a essa tabela, a esse planejamento aqui... É uma planilha de cálculo. É uma planilha de cálculo
Basta entrar em contato lá com o pessoal da Nutroeste, fala lá que você quer falar com o Monteiro, que você vai conseguir isso aqui tranquilamente. E olha, pode ter certeza absoluta, tem muita gente já fazendo esse tipo de tratamento, esse tipo de manejo, e os resultados são bons. Esse daqui, geralmente, esse tipo de tratamento com sal proteico energético, o sujeito não fica muito preocupado com o preço da arroba não, viu? Ele fica preocupado porque ele antecipa o abate do animal em muito tempo. E tem um animal de excelente qualidade. E pode ter mais uma. Tem frigorífico já pagando muito mais pelo seu animal de boa qualidade. Então, né? Nessa simulação, por exemplo, eu considerei um bezerro valendo R$300 por arroba. Entendi. E hoje é muito mais que isso. E outro detalhe, vai faltar bezerro no mercado. Monteiro, mais uma vez, muito obrigado mesmo, e até o próximo. Muito obrigado, Toninho, é um prazer estar aqui com você. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe, e até o próximo programa.